Fala, guerreiros, mais um videozinho pro canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Você que já não me conhece, vamos falar logo no início que eu sempre esqueço. Inscreva-se, deixe seu like, se você não gostar do vídeo também, pode deixar o dislike, não tem problema. Ative as notificações em todos, você vai receber todas as notificações dos vídeos que botamos no YouTube. E compartilhe esse vídeo com os amigos. Quanto mais like, mais visualização, mais compartilhamento, WhatsApp, Instagram, Facebook, no Twitter, tanto faz. Você faz com que o meu vídeo cresça, o meu canal cresça, e assim a gente vai chegando às metas estipuladas aí. Primeira meta de 1000 inscritos aí, pra gente poder bater aí essa primeira meta aí, canal novo. For sortear aquela camisa do Flusão original pra você, então vem comigo, vamos fazer isso aí. Pré-jogo Fluminense e Goiás, lá na Serrinha. Goiás, Fluminense, né, o manda do Goiás, lá na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. Então tamo junto, vamos falar um pouco do pré-jogo, os desfalques, né, os problemas que temos aí pro jogo, né, suspensão, lesão, e essa parada aí para os jogos aí da seleção brasileira vai ser crucial pro Fluminense voltar, né, vamos dizer assim, do meio do ano começa mais, volta para outra metade do ano, do final, voltar mais forte, voltar melhor e voltar consistente. Então tamo junto, galera, vem comigo, vamos falar de Fluminense e Goiás, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, galera, 10ª rodada, tamo junto. Fluminense e Goiás, pré-jogo, jogo na Serrinha, né? Os times estão em lados opostos, né? O Goiás aí vem de uma se enfrenta nesse domingo, né? O Goiás também não vem tão bem assim. O jogo vai ser lá na Serrinha. Engraçado, há muito tempo que a gente não joga no Serra Dourada, né? Sport TV e Premier transmite o jogo para você. Se você quiser ouvir uma outra transmissão, né? Narração, né? Porque às vezes a gente fica de saco cheio de ouvir Luiz Carlos Júnior e alguns narradores da Globo que torcem mais para os outros times do que propriamente para o Fluminense. O Goiás chega a pressionar, está na zona de rebaixamento, então não temos que ressuscitar mais um morto, né? Porque ressuscitamos o Corinthians naquela rodada, depois logo eles se classificarem na Copa do Brasil, foram eliminados na Libertadores, mas isso aí a gente já sabia, mas né, ontem acabaram também não fazendo um bom jogo pelo Brasileiro, né? Então eles estão sem vencer 3 jogos. É lógico que a nossa sequência também no Brasileiro até que não é tão ruim, né? Vencemos o último jogo contra o Red Bull, mas também estamos vindo de jogos aí ruins, né? De derrotas aí nos últimos 7 jogos aí, temos mais derrotas do que vitórias, em uma vitória, um empate, 5 derrotas, né? Então é muita coisa. Então temos que mudar aí, estamos fazendo poucos gols nesses 7 jogos aí, foram apenas 2 gols, né, contra o Red Bull, nos outros jogos não fizemos gols. Então a vida do Fluminense também não tá boa, tá complicada, como eu falei lá no início do campeonato. Se você pegar meus vídeos do início do Brasileiro, eu comentei que o Fluminense não tinha elenco para 3 competições, então já fomos eliminados de uma muito importante, que é a Copa do Brasil, onde precisávamos passar, até pro prognóstico do clube em relação a dinheiro, né? Em relação a ganhos, né, com passagem de fase. Não conseguimos fazer isso. Estamos aí na Libertadores, estamos a um empate, né, de passar para a próxima fase. Não acredito que não passamos, mas futebol é um negócio dinâmico, complicado. Temos que focar nesse jogo aí do dia 27 também. Que ser eliminado na fase de grupo seria uma tragédia para o Fluminense praticamente esse ano, né? Ainda mais que o Botafogo ontem ganhou o seu jogo, continua na liderança, tem os pontos à nossa frente. E a nossa fase é pior. Mas a gente tem os desfalques, não interessa. Não temos elenco, temos um time muito bom, mas que não vai jogar todos os jogos do campeonato. Não tem jeito, porque tem lesão, tem suspensão, tem convocação, tem um monte de coisa. Então você não tem como, tem o desgaste físico do jogador. Você não tem como jogar com 12 jogadores 70 partidas no ano, né? E o Fluminense não tem esse elenco. Emerson Ávila, né, que é auxiliar da comissão técnica do Goiás, vai comandar o seu último jogo, já que o Goiás contratou o português Armando Evangelista, mais um português aí, né, vindo para o Brasil comandar clubes aqui no Campeonato Brasileiro, e ele vai só ver pelo camarote, né, vai assistir o jogo. O Goiás que perdeu a chance de se classificar antecipadamente, né, com empate em casa contra o Gimnasia Esgrima, né, de La Plata, né, e, infelizmente aí podia ter se classificado antecipadamente na Sul-Americana, mas empatou. O Fluminense tem uma situação muito melhor na tabela, lógico, né, a gente está no G6, né, podemos chegar ao G4, mas o clima continua sendo de apreensão. Não vou botar pressão, o GE bota pressão, eu não vejo pressão, vejo
apreensão, né, do futebol do Fluminense não está sendo apresentado. Eu já falei para vocês, os desfalques são muito importantes para o Fluminense, né? Hoje teremos a volta do Keno a ser relacionado, mas é o que eu digo para vocês, para mim o principal desfalque não é o Marcelo, não é o Keno, não é o tadinho, o jogador até que foi contratado, o Jorge, lateral esquerdo, que é um bom jogador, habilidoso, mas acabou se machucando. Não é o Gustavo Apes, não é o Marrone que está indo embora. O principal desfalque hoje do Fluminense é o Alexander. Ele tem jogado muito, tomou conta do meio campo, tem vários jogos melhor que o André, né? A gente tem que ser coerente e ver o jogo que acontece. O André falhou muito contra o River, somente em 3 bolas na entrada da área. Então, para mim, o principal desfalque é o Alexander, né? Então, eles também estão numa sequência. O que eu falei, 5 derrotas nos últimos 7 jogos, um empate e uma vitória, né? Teremos 10 dias aí de data FIFA aí para dar uma melhorada aí também nesse estilo de jogo do Diniz, porque o Diniz tem que se conscientizar que mesmo com o retorno dos titulares, a gente tem que ter uma outra forma de jogar, né? Quando a gente não tiver todos os jogadores à disposição por suspensão, por lesão, o que quer que seja, o Fluminense tem que arranjar uma nova forma de agredir os adversários, né? De se impor diante dos jogos. O Fluminense foi jogar só depois que tomou o gol contra o River Plate, então é meio surreal. Então o técnico Emerson Ávila, depois de usar quase o time todo reserva no meio de semana, terá o retorno de vários titulares no domingo, né? Então a provável escalação do Goiás é o Tadeu, grande goleiro, né? Eu gosto muito do Tadeu, goleiro muito bom. Bruno Santos, Lucas Walter, Bruno Melo e Sander, né? O Sander que a gente queria aí, há uns anos aí pelo lateral esquerdo do Sport. Zé Ricardo, Morelli e Diego. E Juan Palacios, Vinícius no ataque e Matheus Peixoto. Esse é o provável time do Goiás para o jogo de hoje, né? E tem foras aí suspenso o Vaguinho por 3 cartões amarelos, lateral direito. Então, de repente, a gente tem um pouco de tranquilidade ali na direita, porque o Maguinho tem jogado bem pelo Goiás, né, pelo lado direito, é o titular da posição. A gente está sem o titular da posição, porque temos o desfalque tanto do Felipe Melo na zaga por suspensão, quanto do Samuel Xavier por 3 cartões amarelos. Então o Guga vai voltar para a posição dele de origem, né? Vocês que criticam muito o Guga é lateral direito, gente. Ele tem feito até boas partidas marcando pela esquerda. Ele não é ofensivo, então muita gente reclama, mas ele também não tem falhado defensivamente, né? Então temos que ter coerência também nas reclamações, tanto dele quanto do Martinelli, né? Vamos ver aí que muita gente aí no meu zap, nos grupos aí, agora falando do Caio Paulista, do Michel Araújo. O Caio Paulista, eu fui um defensor dele sair também, tá? Você se arrepende? Não, porque no Fluminense ele não estava jogando mais com o Diniz, porque a torcida estava pressionando muito e o jogador talvez não quisesse mais ficar também pela pressão e pela falta de apoio. Lá ele começou a jogar um bom futebol, bem treinado pelo Dorival Júnior também, e está apresentando seu bom futebol, tanto que tem feito gols aí, dado assistência. Já o Michel Araújo, eu fui contra a saída dele na época, porque quem conhece o Michel Araújo, ele precisa de um tempo a mais de preparação física. Quando o físico dele melhora, o técnico dele aparece. É isso que está acontecendo no São Paulo. Então os dois têm tido grandes jogos aí pelo São Paulo, têm se entendido muito bem, né? E o Michel Araújo hoje seria um titular no lugar do Keno, faria muito bem essa posição. Hoje no lugar do Ganso, que não pode jogar, né? A gente mandou um meia que tem muito valor, né? Ah, mas tá falando isso? Não, eu falei isso quando ele foi emprestado para ser vendido para o São Paulo. Que a torcida não tem muita paciência, como não tiveram com o Iago, né? E depois daquele jogo, mesmo ganhando o jogo, ele pediu para sair, né? O Biel não quis voltar. Então, às vezes, a gente pressiona tanto o jogador e chega uma hora que ficam aí reclamando. Pô, contratou o Thiago, pô, do Grêmio, não serve para nada. Agora o Diogo Barbosa, não sei o que, tínhamos o Caio Paulista, contratou fulano de tal. Mas a pressão, às vezes, num jogador que a gente sabe que pode ter um desenvolvimento melhor, como era o Iago, que se doava em campo pelo Fluminense, entendeu? De repente, com todos esses desfalques que tivemos, ele seria uma peça importante no futebol hoje do Fluminense. Mas ele preferiu sair, galgar outros ares. Então, aí, nós como torcida, temos o direito de pressionar, de cobrar, de tudo. Mas a gente tem que ter coerência no que a gente vai cobrar e em quem a gente vai cobrar, né? Porque hoje em dia os tricolores estão falando de saudosos de Caio Paulista, né? O Michel Araújo eu gosto do futebol dele, mas estão aí reclamando,
né? Uns até falando que o Iago hoje teria posição aí com a lesão do Alexander, com o problema do Martinelli. Agora falar é fácil, né? Já saíram, né? O Fluminense vem com um desfalque de última hora, né? O Ganso, né? Tem uma reportagem aí, até botar aí para vocês, que ele sentiu, né, um problema no pé esquerdo, né? Fez um exame de imagem que detectou um edema no pé esquerdo, então ele está fora, está sendo poupado, então até para se recuperar durante esses 10 dias de data FIFA aí, né? Um problema aí de última hora. Já tínhamos o problema do Felipe Melo, como eu falei, Samuel Xavier. Então, o provável time do Fluminense hoje é Fábio, nosso paredão, nossa muralha, né? O jogador que, para mim, é o melhor do ano do Fluminense. O cara que fez a gente não ser sacaneados, né? Bota isso aí, não sermos sacaneados. Com várias defesas em vários jogos, tá? Vou falar só alguns. Fortaleza, The Strongest, né? Botafogo não, mas teve outro jogo aí na sequência também, que o próprio Cuiabá, que ganhamos o jogo, ele fez boas defesas, tem salvado a gente grande em vários jogos aí. Cruzeiro também, com a menos também, ele fez grandes defesas, perdemos demais até, alguns jogos nós perdemos, outros ganhamos por causa dele, e outros perdemos tomando sufoco, né, e ele salvando. Então, para mim é o melhor jogador do ano. A arbitragem vai ficar a cargo do Voaden, né? Então vai deixar o jogo seguir, não gosta de dar falta, a gente já conhece o Voaden, não adianta reclamar, foi ele que apitou aquele jogo lá do Fla-Flu, né? Pra falar a verdade, parece até que é o mesmo trio de arbitragem, porque o árbitro de VAR é Rafael Trace, né? Então ele deixa o jogo seguir, ele gosta da falta de falta, né? Ele não gosta de dar falta. Assistente número 1 é o Maurício Pena, Rio Grande do Sul. O Thiago Laves é o 2, de Santa Catarina. E, como eu falei, o árbitro de vídeo é o Rafael Trace, né? Então esperamos um bom jogo, esperamos que ele não atrapalhe o bom andamento do jogo, né? Do futebol, né? Eu até esqueci de falar o resto do time, né? Foi falar do Fábio, né? Fábio, Guga, Nino, Manuel e Pirani na lateral esquerda, no lugar do Guga, que vai para a direita, né? Não temos outro lateral esquerdo, ele não vai testar o esquerdinho. Ele já tem testado o Pirani nessa função muito quando a gente tem perdido os jogos, né? E o Pirani, mal bem contra o River, foi uma válvula de escape lá pela esquerda. André, Martinelli e Lima. Arias, Lele e Cano. Eu não acredito no Keno entrando como titular, por mais que ele tenha treinado a semana toda, falta para ele ritmo de jogo, né? Acho que começar o jogo com o Keno fora de ritmo, fora de tudo, pode ser prejudicial para o jogador. Acho até bom ele entrar no segundo tempo, né, com o time adversário mais cansado, que ele possa mostrar sua individualidade. Tomara que ele volte bem, né, que ele não tenha outra lesão. Ele ficou muito tempo se recuperando. Esperamos, boa notícia, né, a volta do Keno já recuperado e sendo relacionado. Esse é o time do Fluminense. O Cano aí há 6 jogos sem marcar, né, The Strongest ele não jogou, então eu acho que ele está tecnicamente em uma fase. Acho não, tenho certeza. Você vê pelos últimos jogos até que a bola queima um pouco no pé dele. Vou dizer uma notícia aqui que saiu no Instagram, eu não consegui confirmar, mas falam que o Lele tem ido a uma boate na Barra. Eu acho que o nome é Vitória. Uma boate na Barra, tá sempre no camarote. E diz aí no Instagram que ele às vezes sai até carregado. Se formos olhar, o John Kennedy e o Lele estão acima do peso. John Kennedy também, quando entra, você vê que ele tá com a barriguinha saliente com um jogador de futebol profissional, né? Que treina todo dia, faz físico todo dia, corre direto. E o Lele também parece estar acima do peso, sem velocidade, sem arrancada. Quando ele tenta o drible, ele perde muita bola. Então isso aí pode estar fazendo a diferença, né? Não me surpreenderia se ele tivesse uma lesão agora, né? Porque a gente sabe que consumo de álcool, treinamento e tal, o jogador fica mais propenso a se lesionar, né? Eu não consegui confirmar se é verdade ou se é mentira. Foi dito aí por torcedores do Fluminense que frequentam a boate. Então, né, quem falou também foi o Viajante Tricolor. Eu vi também no Instagram dele que ele comentou, né, alguém que comentou na live dele, e ele passou lá e também não conseguiu confirmar, eu também não consegui confirmar. Então fica aí só quem tem ido a essa boate na Barra, quem tem visto o Lele lá e que pode confirmar, né? Se por um acaso você é um deles, coloque aqui nas mensagens para a gente saber se realmente ele está usando a night do Rio de Janeiro, e por isso que o futebol dele meio que despencou,
né? Isso acontece, não é só com ele, aconteceu já com vários jogadores, vai continuar acontecendo com muitos jogadores, mas o cara é profissional, né? Ele quis vir pro Fluminense, quis disputar a Libertadores, então ele tem que se manter profissional, né? E o clube tem que ver se isso está acontecendo e tomar uma atitude. Então tamo junto, a gente estaremos juntos no pós-jogo. Fluminense e Goiás lá na Serrinha. Eu quero uma vitória, né? Espero uma vitória, espero que o Fluminense ganhe, jogue bem, né? E recuperemos o bom futebol e recuperemos o Cano também como artilheiro, que ele volte a fazer gols, né? Que não volte a fazer gols, mas volte a jogar bem, dê assistência, dê passe, ou crie oportunidades, isso é o que importa, né? Teremos essa parada aí que será muito boa, espero eu, né? Que o Diniz possa também mudar um pouco algumas coisas que ele precisa, ele terá essa parada de 10 dias aí para isso. Então tamo junto, um abraço, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor. Tamo junto, até o pós-jogo.